conversa com apoiadores nesta sexta-feira, o presidente Jair Bolsonaro fez questão de explicar aos apoiadores o conteúdo da declaração à nação divulgada na quinta-feira. No documento, o presidente defendeu o diálogo entre as instituições. Bolsonaro comemorou o reflexo da declaração na economia e lamentou que, entre os apoiadores, alguns não tenham entendido o conteúdo da nota. A bolsa foi lá para cima, o dólar. Graças a Deus. Sabedoria. Parabéns. Sabedoria de Deus. O que acontece? Cada um fala o que quiser. O cara não lê a nota e reclama. Leia a nota, 2, 3, bem curtinha, 2, 3 vezes. São 10 pequenos itens, entenda. Tá, entenda. A gente vai acertando, É um acúmulo de lixo, né, de problema, tem 30, 40 anos. Bolsonaro lembra que mudanças estruturais, como as que estão sendo demandadas pela população, não ocorrem de uma hora para outra. O presidente excepcional o trabalho de vocês. O retrato está no mundo todo e aqui também em Brasília. Todo mundo viu o que está acontecendo. Nós está com bolha no pé imediatismo e lutando. Não existe. Tá? Se você namorar e casar uma semana, vai dar errado o casamento. Nesta sexta-feira, o jornalista Oswaldo Eustáquio teve o pedido de prisão revogado. A informação foi confirmada pela esposa de Eustáquio nas redes sociais. A jornalista Sandra Terena postou, aspas, o presidente que não rouba e não deixa roubar arriscou sua popularidade para defender a liberdade de uma nação. Acabou de ser revogada a prisão de Oswaldo Eustáquio. Quando sair o habeas corpus de Zé Trovão, eles voltam ao país para acompanhar a liberdade dos demais presos políticos. Fecho aspas. O caminhoneiro conhecido como Zé Trovão anunciou nesta sexta-feira o fim das paralisações de caminhoneiros. Ele afirmou que a decisão foi tomada por representantes da categoria, mas fez uma ressalva. Nós acabamos de ter a reunião e decidimos por fim as paralisações nacionais, com uma ressalva. A partir de agora, nós estaremos sempre atentos com as ações que serão tomadas pelos ministros, pelos deputados, pelos senadores, tá? Nós estaremos agora sempre alertas. E nós estamos fazendo esse interrompimento, fechando aí, abrindo, na verdade, né, as barreiras e liberando o povo aí novamente, porque nós acreditamos que o presidente Bolsonaro ontem, na nossa reunião, nos prometeu vai acontecer, tá? A reunião ontem foi longa com ele e ele agradeceu muito tudo o que aconteceu, porque ele sabe que a nossa força, a nossa ação, não só dos caminhoneiros, mas de todo o povo, abriu uma janela que estava fechada. E agora essa janela do diálogo, do bom senso, pode trazer a estabilidade para os poderes, né? Que é o mais importante. As declarações do caminhoneiro Zé Trovão foram durante a tarde desta sexta-feira em uma entrevista exclusiva concedida à Jovem Pan ao programa Pânico. O deputado Daniel Silveira, no entanto, por enquanto ainda não teve benefício semelhante. Hoje à tarde, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, negou um pedido de habeas corpus em caráter provisório impetrado pela defesa do parlamentar. No pedido de habeas corpus, a defesa alegava que Moraes deixara de apreciar os pedidos para revogação de custódia preventiva por ela apresentados. Barroso não acatou o pleito e alegou que não há fato novo, que o recurso se limitou a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes à postulação anterior. Assim a gente abre então o nosso programa desta sexta-feira, indo direto a Brasília, para análise de José Maria Trindade. Boa noite, Zé. Salve, muito boa noite, Vitor. Boa noite, compadre Augusto. Boa noite, Fiuza. Boa noite, Ana. Boa noite a todos. Pois é assim que vamos encerrar essa semana. Olha, que semana, né? Boa, foi uma semana boa porque sacudiu aqui os poderes e sacudiu também a ideia fixa de alguns. Veja bem, o presidente Jair Bolsonaro tem razão, não se faz um mundo de uma noite para o dia, né? Nem Deus, ele levou 7 dias para construir o mundo, né? E descansou no 7º dia, para ter uma ideia do trabalhão que dá. O Brasil está viciado, tem linhas viciadas no Congresso Nacional, no Supremo Tribunal Federal e no Executivo, e que passam por detalhes. Nós ouvimos aqui, pode parecer detalhes, mas o presidente Jair Bolsonaro mandou cancelar o aquecimento da piscina presidencial, é uma piscina grande, que ficava dia e noite sendo aquecida a um custo de R$20 mil por mês. Mas ele descobriu, mandou cancelar.
Por outro lado também, eu já tinha informações que ele mandou cancelar o suprimento de filé para o Palácio do Planalto. A gente continua tendo ali alimentação paga, isso é constitucional, o presidente da República no Palácio da Alvorada, né, a residência oficial, recebe visitas, mas ele regulou e reduziu os preços. Para se ter uma ideia de como é esse início ao final, né? E depois as relações entre poderes. Essas relações estavam esgarçadas e corrompidas. Ele, presidente Bolsonaro, quando assina agora um projeto e manda para a Câmara, ele entende que este é o poder do Legislativo e não fica lá tentando mudar, oferecendo emendas, pagamento, dinheiro. Não, os deputados e senadores exercem os seus mandatos e votam. E ele, quando vem para o Palácio, tem o poder de veto. É assim a relação. E ele não admitiu, diante dessa sua concepção, que o Supremo Tribunal Federal fosse maior na Praça dos Três Poderes. Aí, meu amigo, a coisa ficou difícil, né? Mas, enfim, o que eu queria dizer é que é verdade que o presidente está sendo responsável ao definir que é preciso acatar as decisões judiciais, que muita gente entende como um recuo. Na verdade, ele bateu o pé. Devo dizer que negociações já estão sendo feitas há mais tempo, inclusive com o ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, visitando ministros do Supremo Tribunal Federal, conversando com alguns ministros do Supremo Tribunal Federal que admitem conversas, outros não, estão muito próximos ali de Deus e alguns acham que estão um pouco acima de Deus, né? Não existe essa conversa, tudo bem, mas esta é a realidade. Há várias saídas para essa negociação, inclusive a possibilidade de um indulto. É competência do presidente da República indultar. Ele pode apresentar ao Congresso Nacional a proposta de indulto para esses que estão presos injustamente, inclusive Roberto Jefferson, o presidente de um partido nacional como o PTB, para se ter uma ideia de como a coisa está confusa. Então, tem razão o presidente. Agora, não contem comigo para levar a sério um posicionamento desse Zé Trovão. Quem é esse sujeito? Quem é esse cara? Quem é para saber se a gente deve ou não deve andar por uma rodovia? Eu tenho uma falta de paciência com quem atravanca rua, atravanca avenida, atravanca estrada. Eu tenho uma falta de paciência com isso, sem limites. Eu detesto aquela ideia originária ali do MST, de não sei quem, de colocar pneus e queimar como se fossem donos das ruas. Isso tem uma repercussão muito grande na vida das pessoas. Quem está numa estrada, seja ela rodoviária federal, estadual, municipal, está com pressa, tem um objetivo. Ninguém vai passear numa estrada federal e chega lá, tem nós decidimos interromper. Quem é que tem esse poder? Eu não admito esse poder para ninguém, muito menos para quem é o Zé Trovão para fazer isso. Quem é ele? Não é um líder. Esse sujeito foi eleito para alguma coisa? Não foi. Isso não pode acontecer. Isso é que acaba atrapalhando a articulação do presidente Jair Bolsonaro. Isso é forte demais. Quem é esse cara para nós vamos liberar? Construir um país à parte, uma Constituição à parte, uma lei à parte, para ficar travando estrada, travando ruas? Admito a paralisação de caminhoneiros, sim, mas que seja uma decisão dos caminhoneiros, uma decisão deles de paralisar, não travar. Como pode-se admitir fechar uma rodovia? As pessoas têm que chegar a seus destinos. Muitos ali doentes, alguns, enfim, ninguém vai à toa para uma rodovia, vai porque precisa se deslocar. Então, é esta a realidade, esse tipo de manifestação agressiva assim, isso é coisa lá do MST e não deve prevalecer no governo do presidente Jair Bolsonaro. Hoje, eles saíram daqui da esplanada dos ministérios, né? Então, é isso. Acho que o presidente tem razão, tem que ter racionalidade, fazer política atingir os objetivos. Agora você, Guilherme Fiuza. Boa noite, Fiuza. Boa noite, Vitor Brown, José Maria Trindade, Ana Paula Henkel, mestre Augusto Nunes, e boa noite a você. Pois é, uma certa imprensa e personagens que participam do consórcio da sabotagem podem fingir que não veem o povo na rua.
podem fingir que não entendem a força que emana do povo. Mas eles só fingem, porque eles sabem, eles reconhecem e eles temem a força que emana do povo. O que nós vimos no 7 de setembro, nós falamos aqui, temos falado aqui isso com total clareza. Nenhum de nós aqui é muito dado a exercícios de projeção, de profecia e tal, mas constatação a gente faz. Aquilo foi, eu acho, na minha vivência aí, de 35 anos de carreira, eu nunca vi uma demonstração cívica tão forte. Sem um gancho, sem mobilização partidária, de movimento, isso, vem para cá, vai para lá, pinta a cara, despinta a cara, sem nada disso. As pessoas, a sociedade, eu nunca vi desse tamanho, com essa força, com essa clareza, com esta organização. Eu nunca vi nada igual. E quem participou disso sabe por que participou. Né? Quem acorreu às ruas, sabe o que estava fazendo. E chegando lá, olhou em volta, olhou para o lado e comprovou a força que tem. Isso é democracia, isso é a força do cidadão. Ele foi lá e viu que é forte. E viu que tem hoje uma unidade, um foco. Ele não quer que a democracia seja sequestrada por gabinetes, pelo Supremo Tribunal Federal, por ações despóticas de ministros do Supremo Tribunal Federal e também de elementos aí da cena política. A Câmara dos Deputados, de uma imprensa que finge que não vê povo na rua, ela fica na dúvida. A vida do hipócrita, você pensa que ela é fácil, mas ela não é. O hipócrita, ele fica na dúvida se ele finge que não vê o povo na rua, se ele diz que o povo na rua é golpe, ou se ele diz que o povo na rua não adianta nada. Infelizmente, tem aí uma parte das pessoas que se manifestaram, que descobriram a sua força, que ainda ficam aí impressionadas com esse tipo de diagnóstico em 2 ou 3 manchetes irrelevantes. Não adiantou nada. Aí, companheiro, se você vê o 7 de setembro de 2021 e acha que isso não adianta nada, então, realmente, para você, qualquer tipo de expectativa, de esperança, fica difícil. Porque está lá a força associada, em boa medida, à liderança do presidente da República. Eu não vejo, já falei e já falamos aqui, não vejo nisso um movimento partidário, nem de segmento, nem ideológico. O principal símbolo representado pelo presidente da República hoje é se antepor aos avanços institucionais, principalmente do STF. É o principal, e a população reconhece isso, se une a esta resistência, a verdadeira resistência democrática, né? Que os mambembes dessa suposta doutrina progressista que não existe, ficam o tempo inteiro dizendo, não, vem a ditadura, vai fechar o regime, não sei o quê, vivem disso. São as caçandras, são os corneteiros do fracasso, não querem que dê nada certo. Essas pessoas que foram às ruas no 7 de setembro, elas querem que o país caminhe, sem vampiro no seu pescoço, é só isso. Então, eu acho que o movimento, como falamos aqui, que o movimento do presidente Bolsonaro em relação ao ex-presidente Michel Temer é um movimento sadio para a vida democrática brasileira. É um presidente da República dizendo, eu não aposto na crise, eu não aposto na bravata. A força que o presidente tem, e principalmente a população demonstrou, e em boa medida em apoio a ele, está demonstrada. Ele não precisa ficar rosnando. Ele não precisa ficar ameaçando chutar o pau da barraca. Agora, que fique bem entendido, já vimos aí, né, recuos do Supremo Tribunal Federal em relação a algumas das suas medidas arbitrárias. É claro que esta composição do Supremo Tribunal Federal não é confiável, infelizmente, ela já demonstrou isso, né?
Eles têm todas as chances, mas estava aí o ministro Barroso fazendo ontem aí um discurso de candidato a vereador de um rincão qualquer, falando pelos cotovelos, um juiz sem compostura, né? Enfim, eles podem até rever, e já estão revendo a sua posição, mas é porque eles olham pela janela e veem o povo, veem a força do povo. E eu acho que o presidente Temer, né, alguns ficam aí de nariz torcido para isso, mas o ex-presidente Temer, ele ganhou uma autoridade para esse tipo de conduta por uma razão muito simples. Durante o governo dele, ele sofreu 1 ano e meio de tentativa de golpe, ostensiva, parecida aí com esse clima atual, né? Uma delação fajuta, que foi inclusive revogada depois, mas que apareceu para cercar o presidente Temer, foi homologada de forma célere demais, dentro do Supremo Tribunal Federal, sem Lava-Jato, sem Polícia Federal, sem Ministério Público. Então, o presidente Temer resistiu a um tipo de pressão idêntica de democratas de gabinete, que querem o poder particular. Ele é, então, sim, uma autoridade. O presidente Bolsonaro fez bem em conversar com ele. É isso aí, interlocução entre adultos. E qual é o lastro, qual é o cacife dessa conversa? É a força sem precedentes demonstrada pelo povo na rua no 7 de setembro. Análise agora da Ana Paula Henkel, mais uma vez com a gente aqui no nosso estúdio em São Paulo. Tudo bem, Ana? Boa noite. Boa noite, Vitor. Boa noite, Zé. Boa noite, parceiro Fiuza, nosso mestre Augusto Nunes, que está a caminho. E boa noite à nossa audiência maravilhosa. Acho que o Zé e o Fiuza já compilaram praticamente tudo aí. É interessante a gente ressaltar, né, que as ruas... isso que nós vimos ontem nessa carta do presidente Bolsonaro endereçada à nação, que muitos estão vendo como um recuo, eu particularmente não vejo como um recuo, e sim como uma prova de força. As ruas deram essa força para o presidente Jair Bolsonaro, para que ele pedisse ali na mesa o que ele sabe que a nação quer que ele peça, e ele pediu. Nós já estamos vendo aí prisões sendo revogadas, a gente vai acompanhar o que está desenrolando, né, dessa seara toda, mas a única maneira do presidente poder sentar à mesa com um interlocutor como o ex-presidente Michel Temer e fazer algumas demandas em relação ao ministro Alexandre de Moraes foi porque o povo nas ruas no 7 de setembro deu esse poder para o presidente, ou seja, Supremo é o povo, como muitos cartazes, né, que nós vimos no 7 de setembro. Então, ficou muito explícito, né, desde ontem, agora com a poeira um pouco mais calma, que as ruas comandaram essa aproximação, que as ruas fizeram exatamente o que nossas instituições, de uma certa forma, não estão fazendo, né? A ferramenta dos freios e contrapesos, as ruas que acabaram dando essa ferramenta aí que tem na nossa Constituição, as ruas mostraram para o presidente que ele estava autorizado a usar exatamente essa força que o povo mostrou como uma ferramenta ali de troca em relação a algumas demandas do povo. Essa carta, mais uma vez, desmonta toda a narrativa, a versão falsa, né, do golpe, que o golpe ia acontecer, é um golpe programado, né, 7 de setembro, que o presidente Jair Bolsonaro tem um perfil autoritário, um perfil de ruptura. Isso desmonta exatamente essa narrativa dessa oposição histérica e infantil que está preparando aí uma manifestação para o dia 12 de setembro e agora uma manifestação sem pauta. Onde está o golpe? Onde está a ruptura, o autoritarismo? Então, eu acho que isso tudo ficou muito bem desenhado. E, na verdade, para quem interessa, né, uma crise complicada, greves, índices econômicos caindo, instabilidade, só interessa para a oposição. O presidente Jair Bolsonaro mostrou que ele colocou o ego aí de lado e colocou a nação acima das falácias, acima de uma imagem de autoritário, de que ele manda e ele vai bater de frente e ele vai peitar.
existem muitas maneiras de bater de frente e de peitar o sistema, ainda mais um sistema nada republicano e inconstitucional, como o ministro Alexandre de Moraes vinha desenhando, do que simplesmente um microfone, uma voz alta. E o presidente Jair Bolsonaro demonstrou isso muito bem. A força que as ruas deram a ele, estabelecida aí nessa carta. A gente vê que os índices econômicos hoje melhoraram, o mercado recebeu de uma maneira muito positiva essa carta e os eleitores mais inflamados, né, digamos assim, eu convido a visitar um pouco a própria história americana, né? Não estou comparando o presidente Jair Bolsonaro com nenhum dos personagens da história americana, mas George Washington, John Adams, o próprio Sam Adams, que era primo do John Adams, primos totalmente diferentes. Um era inflamatório, adorava levar as pessoas, manifestações para a rua. O outro era mais resiliente, de uma forma mais acadêmica, observadora. E George Washington, aí, o grande general da Revolução Americana, que perdeu muito mais batalhas do que venceu, mas fechou a Revolução Americana com uma independência. Bom, a gente segue repercutindo, então, essa carta do presidente Jair Bolsonaro. O vice-presidente Hamilton Mourão disse nesta sexta que o presidente fez um meia-culpa ao divulgar a declaração à nação. Na carta publicada na quinta, Bolsonaro adotou um tom de conciliação com o Supremo Tribunal Federal e lembrou que nunca teve nenhuma intenção de agredir quaisquer dos poderes. Questionado se o clima de paz será mantido, Mourão disse que não se sabe o que vai acontecer amanhã e que Bolsonaro demonstrou grandeza moral. O presidente tomou essa iniciativa, né? Então o presidente Bolsonaro, ele teve a grandeza moral de entender e colocou por escrito que ele usou palavras fortes, de que ele, né, foi tomado ali pela emoção do momento, o calor da disputa, vamos falar assim, né? E fez o seu meia-culpa, né? O vice-presidente diz que o caminho está aberto para a retomada do diálogo entre os poderes. Diálogo respeitoso, cada um atuando na sua esfera de atuação, né, e, consequentemente, né, diminuindo a tensão no país e fazendo com que as pessoas retomem o seu dia a dia normal e deixem de abrir, né, os jornais ou assistir a televisão todo dia esperando qual é a briga de hoje, né? Então, eu tenho fé que isso vai acontecer e vamos prosseguir, né, buscando os objetivos que o governo tem. O vice-presidente Hamilton Mourão deu as declarações nesta sexta em Belém, no Pará, durante o encerramento da visita de um grupo de 11 embaixadores à floresta amazônica. Outros nomes também comentaram a carta de Bolsonaro. O ministro da Economia, Paulo Guedes, elogiou o documento e disse que a carta serviu para acalmar o mercado e desanuviar o ambiente político. O presidente da Câmara, Arthur Lira, também fez elogios, assim como o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Fiuza, Fiuza. Olha, Vitor, eu fico à vontade para falar porque eu tenho dito sempre aqui que esses arreganhos, né, não é assim que se demonstra força. Acabei de falar isso, né? Agora, a demonstração de força é necessária. Não tem essa, não. As coisas não estão muito bem de forma alguma, né? Nós estamos caminhando, por exemplo, para uma eleição sob suspeita. Sob suspeita. Isso não foi negado por ninguém. O povo está desconfiado da eleição. O Tribunal Superior Eleitoral deu razões suficientes para o povo desconfiar dessa eleição, se colocando refratário ao aprimoramento do sistema com voto auditável. O Supremo Tribunal Federal tem uma conduta política, excessivamente política, ele tenta impedir, atrapalhar o governo de governar, isso é flagrante, todos já perceberam, não é mais uma denúncia isso, né? E esse mesmo Supremo Tribunal Federal faz tentativas de impedir o presidente da República, por exemplo, escrevendo o próprio presidente nesse famigerado inquérito das fake news. Então não está tudo bem, não. Não está nada tudo bem. Eu acho que o vice-presidente Mourão quis dizer o seguinte, é isso aí, o presidente da República teve grandeza moral para não ficar aí rosnando e bravateando. Agora, toda a temperatura
né, a qual subiu o povo e o próprio presidente no 7 de setembro, não está revogada, não, senhor. O presidente ali dizendo que não aceitará ser atropelado, ultrapassado institucionalmente por um ministro do STF, isso está valendo. Eu não vi o presidente retirar isso, não. Ele fez, evidentemente, uma conduta tática. Conversou com o presidente Temer, diz que não tem nada pessoal contra ninguém, diz que respeita as instituições, mas que as condutas indevidas serão contestadas, sim, dentro da lei, dentro da Constituição. E eu acho que continua valendo, porque é o seguinte, o povo na rua é uma demonstração física e a melhor possível, porque pacífica, contra todos esses que criaram essas histórias covardes, né? Covardes, atemorizando as pessoas. Olha, os verdes e amarelos vão sair armados. Um horror, né? Quer dizer, eles querem criar realmente uma pátria subterrânea, né? Com outras cores, talvez. Né? Eles querem fingir que esse país é um golpe, né? O povo foi para a rua e demonstrou fisicamente. A questão dos caminhoneiros é importantíssima. Importantíssima. Não para ficar ameaçando dia sim e dia não uma interrupção ou um embargo ao funcionamento do país. Mas vocês não tenham dúvidas de que se essa brincadeira for adiante, esses personagens todos agora sabem e eles têm a fotografia, embora muitos não publiquem, mas eles têm a fotografia da força da maioria fisicamente representada, incluindo caminhoneiros. Então, todos sabem o que está acontecendo, todos sabem que isso foi uma manifestação da força do povo, não houve recuo algum, absolutamente algum. Está consolidada esta demonstração. E assim nós caminharemos para frente, sem provocações, que isso é coisa de criança ou de delinquente, né? Sem provocação, mas afirmando as pautas. As pautas continuam aí, o clima continua péssimo, a não ser que mudem da água para o vinho as suas condutas, né? Os senhores governadores, né, que ficam tentando atrapalhar, que ficam surfando na pandemia, com CPI de Renan Calheiros, né? Tudo isso é feito para atrapalhar, é contra a população, é contra a sociedade, todo mundo já entendeu. O Bolsonaro vai passar, mas a sociedade já entendeu isso. E escolherá o representante que há a compreender, que atualmente é o presidente da República. Você, Zé? Olha, Vitor, eu sempre digo o seguinte, que é preciso muita força, é preciso grandeza moral, como disse o vice-presidente, o general Mourão, para admitir que está negociando. Ele, o presidente, não admitiu que errou, né? Ele não errou, ele foi incompreendido, ele em nenhum momento foi além da Constituição, não houve um fato concreto, né? Mas ele entendeu que politicamente não estava bem. Em parte, é exatamente do que está ao lado desta defesa do presidente, que são manifestações que estão se aproximando de uma forma muito mais radical, e isso tem desagradado alguns setores que apoiam o governo hoje. Olha, o vice Mourão estava, quando falou, né, numa missão muito importante, de mostrar o Brasil de fato para embaixadores. Me chamou muita atenção a entrevista da Ana ao Felipe Martins, quando ele se reúne com pessoas ligadas ao Itamaraty, né, de outros países, que ficam surpresos quando ouvem a realidade do Brasil. Quer dizer, estão vendendo o Brasil de forma errada e isso está interferindo até na atividade econômica do país e, infelizmente, com a participação de brasileiros e estragando a imagem do país, uma tentativa de atrapalhar a imagem do governo do presidente Jair Bolsonaro. Mas o Brasil hoje é a gestão Jair Bolsonaro, não há como fugir disso, né? Então, o Mourão lá exercendo as suas funções e todo mundo trabalhando, quer dizer, o governo está funcionando. Queria só colocar aqui um pequeno parêntese, que eu sempre digo, desde o início, que o Mourão é um bom vice. Ele, em nenhum momento, procurou o Congresso Nacional para
conspirar contra o presidente Jair Bolsonaro. Eu sei que em algumas teses ele não vai com o presidente Jair Bolsonaro, mas paciência, ele é um vice eleito e está sendo leal, Mesmo agora, por exemplo, nesta crise, ele ficou ao lado. Eu converso com líderes políticos que dizem, inclusive de oposição, que dizem que o Mourão nem admite falar sobre a possibilidade de impeachment ou de organizar um novo governo, para se ter uma ideia. Olha, além, evidentemente, desta missão na Amazônia, ele tem essa função, sim, de acalmar e estabilizar o país. O que eu posso dizer sobre esse momento, que é um momento muito complexo, é o seguinte: nós temos que admitir aqui de que a proposta do presidente Jair Bolsonaro durante a campanha e que recebeu um grande apoio é de um novo Brasil. Não era, não. É de um novo Brasil. E esse novo Brasil prevê mudanças em regras e costumes. E ele bateu de frente primeiro com o Congresso Nacional. Foi uma dificuldade com o ex-presidente da Câmara. Ou vamos esquecer de como era com o ex-presidente da Câmara? Não, houve dificuldade com o Congresso Nacional, porque estavam acostumados demais. O Rodrigo, o ex-presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, ele tentou, ali da Câmara dos Deputados, encapsular o governo. Vocês se lembram aqui quando o presidente Jair Bolsonaro disse que na formação do governo, chegou um gordinho lá e disse: olha, eu quero 2 ministérios. Sabe quando chega num armazém e fala: eu quero 2, simples assim, 2 ministérios. Aí o presidente Jair Bolsonaro disse que olhou para ele e falou assim: não, você pode nomear até 10, desde que você traga aqui nomes que eu considero melhores do que os estão sendo nomeados. Você tem alguém melhor do que Paulo Guedes para a economia? Eu aceito, pode indicar. E ele voltou para o Congresso Nacional, né, decepcionado, porque não ganhou os 2 ministérios. Então, é assim a resistência. E ele vem batendo de frente com isso. Então, a decepção de alguns que seguem o presidente Jair Bolsonaro é porque acham eles, e com uma certa razão até, de que tem que ser firme e ir a ferro e fogo. Mas, infelizmente, não é assim que a coisa funciona. Não é assim. Então, é por isso que, às vezes, é preciso dar uma parada, dar um passo atrás para andar 1000 quilômetros. Então, tem essas divergências e é isso que está acabando provocando ali certos debates e pruridos. Bom, já vou te passar para o seu comentário, Ana. Antes, vamos só registrar aqui a chegada, que deve ser registrada, saudada, de Augusto Nunes, já com a gente aqui. Boa noite, Augusto. Boa noite, Vitor, minha querida parceira Ana Paula. Boa noite, compadre Zé. Boa noite, meu irmão Guilherme. Segue o baile. Vamos lá. E aí, Ana, o que achou dessas reações à carta, as falas do vice-presidente Mourão, ministro Paulo Guedes, presidentes da Câmara, do Senado? Como é que está vendo essas reações todas, Ana? Interessante, Vitor. Hoje, por acaso, 10 de setembro, é aniversário do meu pai. O Augusto está cansado de ouvir histórias sobre o meu pai. Meu pai conversava muito com meu pai. Meu pai, infelizmente, não está mais aqui com a gente. Mas toda vez que eu tinha um problema assim para resolver, que estava difícil encontrar alguma solução ou alguma atuação dentro da minha área profissional que eu não sabia que caminho seguir, eu perguntava para o meu pai, né? Meu pai é um grande conselheiro, um grande amigo, e às vezes ele dizia assim para mim: bom, se você não sabe o que fazer, por hoje a solução é essa, não faça nada. Se você não sabe o que dizer, por hoje a solução é essa, não diga nada. E eu acho que ontem foi um dia para a gente colocar esse conselho do meu pai aí à tona. Hoje também a gente está acompanhando os desenvolvimentos, né, dessa carta do presidente Bolsonaro à nação. E a gente viu que o outro lado já começa a apresentar algum resultado aí com a soltura, né, do jornalista Oswaldo Eustáquio. E agora a gente tem que acompanhar. O que eu acho muito pertinente a gente enaltecer é que mesmo com essa carta do presidente Jair Bolsonaro, mesmo com essa costura feita pelo ex-presidente Michel Temer de tentar acalmar um pouco os ânimos da nação, que realmente
estávamos precisando num sentido de que o horizonte era uma crise muito grave, com greve dos caminhoneiros, os índices econômicos despencando, então é bem-vindo. Porém, nós temos que continuar com os olhos bem abertos em relação às inconstitucionalidades do STF, dos ministros. O Fiuza colocou um ponto muito interessante que eu comentei essa semana também. O Bolsonaro vai passar. Se é em 2022 ou se é depois, o Bolsonaro vai passar, o próximo vai passar. E o que nós estamos aprendendo desde 2018, com a eleição do presidente Bolsonaro, isso não pode passar. A defesa inviolável das nossas liberdades, da nossa Constituição, a gente não aceitar simplesmente qualquer caneta tirânica que sai da esfera constitucional. E eu acho que isso, nessa crise toda aí, eu acho que acabou estabelecendo um tijolinho aí no nosso pilar genético. Quem sabe dessa maneira a gente não queira mudar mais e voltar a ser apenas um time passivo, uma nação passiva, né? Um povo passivo que simplesmente, que chato, infelizmente, vamos para as redes sociais fazer hashtag e reclamar. Não, a gente tem que ir para a rua e cobrar sim, porque o que aconteceu, o que vem acontecendo desde 2018 é que as vísceras, o que nós imaginávamos, as vísceras do establishment em Brasília, elas foram expostas. E isso, apesar dessa crise toda que estamos vivendo, é uma boa coisa e a gente tem que continuar fazendo muita limonada desses limões aí. O presidente agora num tom mais ameno, esperando que o outro lado venha até a metade da ponte, mas aqui de fora a gente tem que continuar de olho nas canetadas lá tirânicas que gostam de uma ordem muitas vezes inconstitucional. Você, Augusto, suas impressões sobre esses primeiros desdobramentos da carta? Eu vou fazer um registro. Em primeiro lugar, cumprimento os que nos acompanham. Eu vou fazer alguns registros sobre o que vocês já discutiram. Não cheguei atrasado e ainda não pude ouvir no caminho o que vocês disseram. Mas eu quero registrar o seguinte. O vice-presidente entendeu que foi um gesto de grandeza, sim, e que traduziu, isso é muito importante registrar, o pensamento das ruas. Não foi o presidente Bolsonaro que ordenou ao povo que se manifestasse. O povo se manifestou porque está descontente com situações como nós, que precisam ser desatados, situações complicadas que precisam ser resolvidas. E alguma coisa começou a mudar. O próprio comportamento do presidente Bolsonaro, ele pensou no país, nas pessoas que têm sido vítimas de arbitrariedades, prisões injustas. Está aí o primeiro resultado, já surgiu hoje, outros virão. E é importante que nos momentos de crispação, de polarização radical, é importante que prevaleça por parte de todos os envolvidos nesse combate, mesmo os mais agressivos, prevaleça a sensatez que determina o rumo a seguir. Era a hora de fazer isso. Com base na demonstração de força, começou a conversa, que seria outra se não tivesse havido o 7 de setembro. Tá? Já começam os resultados. Como previmos, a imprensa velha ficou indignada com o acerto. Primeiro, fica provocando o presidente. Recuou, se rendeu e tal. Não entende. Eles sabem que foi um gesto adulto, mas eles tratam como coisa de moleque. Eles são moleques. Isso é o que o Antônio Carlos Magalhães chamava não de molecagem, é de molequeira, que é um pouco pior. Eles, mas amanhã ele não vai cumprir o que foi combinado ou o que foi acordado em nome do país. Vamos deixar o governo trabalhar, vamos ficar brigando menos e resolvendo dedicando mais tempo à solução de problemas prementes, aí, como esse que a Ana Paula apontou. Temos que atacar a inflação, cuidar do desemprego, impedir que ele continue em expansão, tal. Tudo em consequência da pandemia. Vamos terminar aí o combate à pandemia, está chegando ao fim, chegando a uma situação controlável aqui no Brasil. Então,
vamos fazer isso, independentemente dos moleques. O que interessa a eles só serve de baliza para mim. Eles gostam, eu não gosto. Eles não gostam, eu gosto. Sempre dá certo. Então, eles estão indignados com algo que já começou a dar resultados. A gente viu na live de ontem um presidente da República muito mais relaxado, tá? Porque é difícil você lidar com tensões que se aguçam permanentemente, não dá tempo de cuidar de outras coisas. Então, mais um tempo, e nós vamos ver a solidão dos que insistem, apostam na crise e apostam no golpe. Por exemplo, o ministro Barroso. O ministro Barroso defendeu a absolvição do Battisti, Cesare Battisti, e acha que deve ficar preso o Daniel Silveira. Quem cometeu o crime? Quem cometeu o crime? Quer dizer, o Battisti era inocente, com 4 assassinatos nas costas, né? E a imobilização para sempre, né? de uma das vítimas que ele deixou paraplégica. E o Daniel Silveira é perigoso. Esse é o juiz que não vai longe. Mais um pouco ele é minoria lá, porque há de prevalecer o bom senso. É hora de fazer isso sem nenhuma renúncia a convicções. Alguma coisa do que se reivindicou em 7 de setembro foi desatendida? Não vi nada disso. Não vi nada disso. Quer dizer, princípio, acordo, deve ser feito em torno de princípios, tá? Não de interesses aí obscuros. Está aí. Você tem um ex-presidente da República envolvido, conversar, acertar aqui, ali, vamos combinar que a temperatura precisa ficar mais baixa. Agora, quem gosta de temperatura alta, então, ou vai morar na praia, ou vai para o Afeganistão, porque lá é permanentemente alta a temperatura. Não precisa ser assim. Interessa quem quer o golpe. Evidentemente, não quer um golpe um presidente que se dispõe a escrever uma carta como essa que foi endereçada à nação, tá? E que baixa a bola para que haja clima para a correção, sem mais delongas, de injustiças intoleráveis, como, por exemplo, a prisão de inocentes. E que sempre foi acusado de não ter governabilidade nenhuma, que não tinha interlocução nenhuma. Estava completamente isolado e, por isso, queria apostar no golpe. Quem é que pediu o golpe nas manifestações? E quem quer fechar o Supremo não dialoga com o Supremo. Está dialogando com a instituição. Os que estão no desvio são os que seguem essa linha de apostar no confronto. Quem é que faz isso? A imprensa e quem lê os jornais como o ministro Barroso.